Este é o Stadthalle Gotha, na Alemanha, o local onde, há 100 anos, um grupo de crentes se reuniu para a primeira sessão da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia Movimento de Reforma. Ao estudarmos a história da nossa igreja, é essencial evitar olhar o passado com os olhos de hoje, ou tentar compará-lo com a origem de outros movimentos religiosos, buscando um fundador, uma data ou um lugar exato de nascimento. A nossa igreja não tem um fundador humano. Os pioneiros do movimento de reforma não foram líderes carismáticos com novas interpretações das Escrituras. Eram pessoas comuns, homens e mulheres que apenas queriam permanecer fiéis à própria consciência. O surgimento do movimento de reforma foi a resposta de alguns poucos fiéis que escolheram defender a verdade, mesmo diante do alto preço que isso lhes custaria. É neste lugar que, há 100 anos, foi tirada esta fotografia histórica. Comecei um projeto de pesquisa para descobrir qual era o local exato. Olhei para os meus documentos e encontrei apenas este material, o protocolo da sessão da Conferência Geral de 1925, com algumas assinaturas, uma data e um outro trecho de relatório de 1925, que também aparece no livro do Balbach. Algo me chamou a atenção. No cabeçalho aparecia uma palavra parecida com Schutzhaus. Mas como ter certeza de que a transcrição estava correta? Durante uma viagem de trem, continuei a pesquisa pela internet. Encontrei um site com revistas da Reforma daquela época que traziam a informação de que a União Alemã realizaria sua conferência naquele mesmo local, inclusive com o endereço. Só que aí surgiu outro problema. O endereço atual era diferente. Foi então que encontrei o Einwohnerbuch, um livro com todos os endereços das lojas e salões da época. Busquei o endereço citado no Sabbath Watchman. O arquivo da região respondeu por escrito: a transcrição está correta. O local naquela época, e ainda hoje, é usado como sala de concertos e congressos musicais. Acredito que agora podemos afirmar com segurança: este é o lugar. Naquela época já existiam 4 uniões organizadas por toda a Europa. De 14 a 20 de julho de 1925, 18 delegados se reuniram aqui, em Gotha, representando cerca de 4.000 reformistas espalhados pela Europa. Decisões importantes foram tomadas nessa ocasião. Primeiro, foram apresentados os nossos princípios de fé, um documento que resume as crenças fundamentais do movimento. A ata dessa sessão registra: os princípios de fé dos Adventistas do Sétimo Dia, movimento de reforma submetidos à Conferência Geral, foram adotados após cuidadosa análise e deliberação. O irmão Otto Welp foi eleito presidente e o irmão Willy Mass foi eleito secretário. Até julho de 1925, as lições da Escola Sabatina e as revistas da Semana de Oração eram publicadas separadamente por cada união. A partir desta sessão, as lições da Escola Sabatina e as revistas da Semana de Oração passaram a ser publicadas pela Conferência Geral. Portanto, 100 anos de movimento de reforma significam também 100 anos de lições da Escola Sabatina. A história das lições da Escola Sabatina, para nós, também foi marcada por dificuldades. Foi difícil porque o governo soviético não tolerava que a nossa igreja estivesse ativa. Mas ainda assim, recebíamos as lições da Escola Sabatina enviadas pelos irmãos da Conferência Geral. Elas chegavam por qualquer meio possível, às vezes pela Tchecoslováquia, outras vezes pela Hungria. E aqui os irmãos as traduziam e distribuíam discretamente. No início, as lições da Escola Sabatina eram escritas à mão. Como havia apenas uma cópia por igreja local, as famílias copiavam os textos de quem já os tinha copiado antes. Foi apenas em 71 ou 72 que os irmãos nos trouxeram uma máquina de escrever. Em diferentes lugares, as irmãs datilografavam as lições e também o fazíamos em casa. Deus nos protegeu e nos abençoou nesse processo. O maior desafio era o transporte.
papel vegetal, papel para impressão e a máquina de escrever. Levávamos tudo no porta-malas, um rolo de papel de 70 quilos, uma mala com papel carbono e a máquina de escrever. Para nós foi uma experiência marcante, ver como Deus nos guardava pelo caminho, né? Tínhamos medo e os irmãos mais velhos diziam para não contar nada a ninguém. Eu, por exemplo, era frequentemente chamado para interrogatórios da KGB. Eles queriam descobrir informações, mas nunca conseguiram. Certa vez, um irmão perguntou: e se formos parados? Oramos e partimos. Fomos parados 3 vezes, mas chegamos em segurança, porque Deus nos protegeu, nos abençoou e nos ajudou. Trancávamos-nos dentro de casa para que ninguém visse, mas mesmo assim as pessoas acabavam descobrindo, pois todos queriam saber quem estava datilografando as lições. Um dia, os irmãos nos avisaram que haveria uma busca. Então envolvemos a máquina de escrever em plástico, colocamos dentro de uma sacola e a enterramos, né, para que ninguém a encontrasse. Eu estava dirigindo à meia-noite levando as lições, tinha escondido as lições debaixo do banco, né? Não havia nada no porta-luvas nem no porta-malas. E então fui parado numa barreira à 1 da manhã e o capitão mandou o sargento revistar o carro. Ele olhou o interior, mas não encontrou nada. Eu fiquei um pouco apreensivo, né? O sargento era jovem e podia querer verificar algum lugar mais a fundo. Mas depois ele olhou o porta-malas e também não encontrou nada. Então, depois fui até o posto buscar meus documentos que tinham ficado com eles para inspeção. E o capitão perguntou se eu podia levar 2 colegas dele até a vila seguinte. Então eles entraram no carro e disseram que o banco estava muito duro. Respondi que as molas estavam quebradas e que eu tinha enchido com trapos, mas na verdade era ali que estavam as lições. Eles não desconfiaram de nada. À noite, sempre que éramos parados, nunca encontravam nada. E graças a Deus, o tempo passou assim e depois veio a liberdade. Chegou o tempo em que podíamos, enfim, desenvolver o trabalho de Deus livremente. Após a sessão da Conferência Geral aqui em Gotha, a igreja foi registrada oficialmente em 1929. A liderança começou a traçar planos para alcançar outras regiões do mundo, mas algo mudou no cenário mundial. A ascensão do nazismo ao poder na Alemanha acabou interrompendo completamente os planos da igreja nascente. Halo, czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Por considerar que o movimento de reforma representava uma ameaça à consolidação do Terceiro Reich, o registro da nossa igreja foi cancelado em 11 de maio de 1936, apenas 7 anos após ter sido formalmente reconhecido. Ser um reformista tornou-se um ato ilegal. O documento assinado pelo então presidente da República declarava que o movimento de reforma era um perigo para o Estado e para o povo alemão. O decreto dizia: a seita denominada Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma está dissolvida e está proibida em todo o território federal. Seus bens devem ser confiscados. Os adeptos deste movimento recusam-se a prestar serviço militar e a saudar os alemães. Declararam publicamente que não têm pátria, pois possuem uma mentalidade internacional e consideram todos os seres humanos como irmãos. Como a postura dessa seita tende a gerar confusão, sua dissolução é necessária para a proteção do povo e do Estado. Após a proibição da igreja, em 1936, os reformistas começaram a ser presos e multados. Igrejas inteiras e grupos locais foram julgados e condenados coletivamente em audiências que duravam no máximo 45 minutos. Se uma família realizasse cultos, poderia ser condenada a 6 semanas de prisão.
Quando Hitler subiu ao poder, nossas igrejas foram fechadas, dissolvidas. A história de Hanselmann é bastante marcante. Ele nasceu na Alemanha e participou da sessão da Conferência Geral. Tinha apenas 43 anos. Foi preso e morreu em um campo de concentração. Seu crime, segundo a acusação, foi visitar membros, realizar batismos e a Santa Ceia, e recolher dízimos e ofertas. O pastor Hanselmann morreu num campo de concentração em 1942. Morreu por asfixia após recusar-se a trabalhar no sábado. E ele não foi o único. Um membro da igreja em Frankfurt que participou da Santa Ceia foi multado com o equivalente a 1 mês de salário. As penas de prisão variavam de 1 mês a 2 anos. A partir do momento em que um membro da Reforma era condenado nesses tribunais, passava a ter ficha criminal. Crianças eram tiradas dos pais e entregues a famílias nazistas. Há relatos de abusos sofridos por essas crianças. Mutter Peitz é um caso muito marcante, porque era ainda muito jovem. Foi preso e enviado para Auschwitz. Conseguiu sair de Auschwitz, foi convocado para o exército. Ele recusou-se a ir para o serviço militar e foi executado. Tinha menos de 20 anos de idade. A lista de mártires do movimento de reforma é extensa. Entre eles, Alfred Muench morreu de inanição num campo de concentração em 1945. Victor Pasha, fuzilado no outono de 1943. Anton Gruber, julgado em corte marcial em Berlim, onde foi condenado à morte como objetor de consciência, em 1943. Roberto Friar, preso e assassinado em 1940. Leander Trena, fuzilado em 9 de agosto de 1941 em Brandenburg an der Havel. Vernotzer Hermann, preso aos 70 anos e desaparecido na prisão de Breslau. Willy Thalmann, fuzilado em 1941 no campo de concentração de Oranienburg. Solomon Sadowski, fuzilado em 1942 aos 35 anos de idade pelas SS. Maria Marisching morreu no campo de concentração de Auschwitz em 25 de novembro de 1942, aos 58 anos. Hannah Cher, condenado à morte pelo Conselho de Guerra. Ernesto Körner, martirizado em 1944, no campo de concentração de Sachsenhausen. Dr. Alfred Sies morreu no campo de concentração de Sachsenhausen em 1940. Joseph Blasi, aos 48 anos, foi torturado até a morte no campo de concentração de Mauthausen em 1943. Quando olhamos para todos os mártires da nossa era, especialmente os jovens que morreram apenas por saberem quem era Jesus, o que é a verdade, percebemos que eles recusaram-se a vender a sua fé por apenas alguns anos de vida fácil neste mundo. Durante uma década, não houve sessões da Conferência Geral, nem escolas sabatinas, nem cultos públicos. Não havia congressos de jovens, escolas missionárias ou clínicas em funcionamento. Durante 10 anos, os membros da Reforma sofreram perseguições, mas nunca deixaram de partilhar o Evangelho. Mesmo na prisão, pregavam com palavras quando tinham oportunidade ou testemunhavam através do sofrimento resoluto e da fidelidade à fé. Quando a guerra terminou, os irmãos na Alemanha reuniram-se para 2 conferências no mesmo ano. Que alegria poderem voltar a reunir-se como irmãos no Senhor, em liberdade, após 10 anos de opressão. Quando a tribulação termina, então há alegria. As sessões da Conferência Geral e os congressos formaram um legado que marcou profundamente a nossa história.
Em todos esses encontros, a música sacra e os louvores formaram uma parte essencial nas nossas reuniões e celebrações. Sempre amei muito a música. Fui batizado na Reforma em 13 de fevereiro de 1948. Um dos fatores que contribuiu foi um cântico, um hino coral que quebrou o preconceito que eu tinha. Por isso, acredito que alguns hinos, quando bem cantados, têm poder para convencer o coração. Pessoalmente, trabalhei durante 1 ano e meio no Reformation Hymnal. Fiz um propósito no meu coração. Antes de terminar o meu mandato, eu queria ver o inário publicado. E pela graça de Deus, alcancei esse objetivo. Erem ifampitantana miarady iray fosisay nafanay ifankaty iray ainy iray vatsy isaraka sanatry Jesole fazavary mitarika riry tena bebe kuku kaitady zay maso hoavy ane Jesô ka tsy ay avy fo. A expansão missionária, a expansão do Evangelho no Brasil e no mundo está intimamente relacionada com o preparo missionário, com a educação missionária que os nossos jovens têm recebido. Ou seja, isso tem favorecido de uma forma muito marcante o crescimento da obra, tanto no Brasil quanto no mundo. A educação missionária é fundamental, pois tem proporcionado muitos missionários para que possam atuar no campo evangelístico. Já na segunda Assembleia da Conferência Geral, já houve a preocupação de preparar jovens para serem obreiros, para serem enviados a outros países para a proclamação da última advertência. Em 1931, então, a comissão da Conferência Geral estudou instituir uma escola de treinamento missionário, e isso aconteceu no 1º de abril de 1932. Em 1948, na Conferência Geral, na 5ª Assembleia, então foi tomada uma decisão bem séria, bem solene, que no Brasil tivesse uma escola à altura para educar jovens, preparando-os para o trabalho do Mestre, para a salvação de almas. E assim, em 21 de fevereiro de 1954, teve início a escola missionária. Desde então, a escola missionária funcionou aqui no Brasil. De São Paulo foi para Brasília, depois voltou para cá, na Grande Curitiba, e aqui ela permanece. Uma das coisas que me preocupou é que tivéssemos lá na América uma escola de língua inglesa, para que houvesse missionários de língua inglesa espalhados pelo mundo. Pudemos ter uma escola missionária pequena no começo e se desenvolveu, e até hoje temos vários pastores que estiveram naquela escola. Ali começou a minha experiência no Movimento de Reforma. Eu me lembro muito bem, eu tinha 16 anos
Eu entrei na escola missionária, imediatamente comecei a comportar, mas não era membro ainda. E eu indo para Goiânia, me misturei com os comportores lá, me juntei com os comportores. E logo depois chegou o irmão Carlos Saz lá para visitar os comportores. E ele me procurou e perguntou: vem cá, Davi, você não é membro da igreja? Eu falei: não sou membro. Por quê? Porque você não é batizado ainda? Eu falei: porque não batizaram ainda. Aí ele perguntou assim: vem cá, e você tem alguma dúvida sobre o momento de reforma? Eu falei: não tem dúvida nenhuma. Então vamos planejar o seu batismo. 4 de novembro de 61, eu fui batizado em Goiânia pelo irmão Francisco Devay. A esperança que une administração e professores é de que a instituição faça a diferença na vida dos jovens, e não somente na vida dos jovens, mas que sejam úteis na igreja, na pregação do evangelho, e o aprendizado adquirido durante o estudo na escola missionária seja utilizado para o crescimento da igreja, para que a obra avance e muitas pessoas sejam beneficiadas através do trabalho desses jovens que passam pela escola missionária. Então, tanto professores quanto alunos têm o desejo ou têm a esperança de que esses alunos sejam bem-sucedidos na pregação do Evangelho, conquistando almas para Cristo. O evangelismo continua de forma criativa e inovadora, alcançando os confins da terra com a esperança e o poder transformador do Evangelho. Como é que eu posso pregar evangelho a pessoas que realmente estão tão preocupadas com o seu estômago? Nós nos deparamos que muitas vezes as famílias tinham apenas, no máximo, 2 refeições de arroz, apenas arroz. E chegamos a comentar como é que poderemos transmitir evangelho a uma pessoa que está de barriga vazia, efetivamente. Que tipo de mente terá essa pessoa em aceder ao evangelho, em estar a captar precisamente aquilo que Deus quer lhe transmitir? E lembrei-me mesmo de muitos missionários que se preocuparam em resolver a parte que mais gritava naquelas pessoas, temperar um pouco a sua fome, a sua necessidade. Começamos projetos que visam a agricultura biológica. Sentimos que qualquer informação que viesse ao nível de enriquecer os seus meios financeiros, saber fazer uma horta para poder vender tanto hortaliça como alguma variedade de fruta no mercado, seria para eles uma bênção autêntica. As pessoas precisam de se sentir amadas, acarinhadas. E depois disso é tão fácil. Quando as pessoas sentem que tu vais com o objetivo de poder ajudar, de estender a mão, de se sentirem acarinhadas e sentir que tu fazes isso não com um objetivo, não é? Venha para a minha igreja, não. Esse deve ser o mote do Evangelho. O Evangelho deverá ser transmitido de uma forma muito simples, através de pequenos gestos. E isso para mim é o Evangelho prático. Não há limite da utilidade de quem coloca o eu do lado e dá lugar ao Espírito Santo atuar na sua vida e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. É que muitas vezes não é necessário irmos para muito longe para fazer missões. Houve uma situação que me tocou imenso, que aconteceu na Austrália, que foram 2 irmãs já com bastante idade, e elas disseram: mas nós gostávamos tanto de ajudar, mas como é que vamos ajudar? Já não podemos ir? E então o que é que elas decidiram fazer? Vender coisas que tinham em casa, que já não precisavam. Sim, quadros, porcelanas, jarros. E foi incrível que elas conseguiram juntar um montante de 3.000 e tal dólares australianos. Para nós foi uma coisa mesmo tocante, ao ponto de compreender que sempre Deus está em controle, sem dúvida alguma.
Começaram a circular rumores de que éramos satanistas, né? Diziam as pessoas para não aceitarem nem sequer os panfletos, mas as crianças mostraram-se muito receptivas, ao contrário dos adultos. Os adultos crescem com certos estereótipos, pois ficam fixas nessas ideias, o que torna muito difícil mudá-las. Percebemos então que trabalhar com crianças era a forma mais eficaz. Foi assim que começamos o trabalho missionário na aldeia, convidando as crianças para se juntarem a nós no culto. Foi a primeira semente que plantamos de uma escola sabatina nesta região. Não havia nenhum elemento de adventismo ali. Desde o canto, o tom das vozes, tudo era diferente. As pessoas diziam, essa música é diferente. Elas adoravam a nossa música. Por isso, não devemos subestimar a nossa música, nem tentar diluí-la ou mudá-la. Ela já é perfeita assim como é. Gosto também de encorajar os jovens que cresceram na igreja. Talvez vocês pensem que uma canção simples não tem grande valor, mas para quem a ouve pela primeira vez, ela pode ser como ouro. Oh, Galileu, Elim Nani, O grande desafio que enfrentamos naquela comunidade foi, antes de tudo, que eles não conheciam o sábado. Dizer sábado era algo completamente estranho para eles. Mas com as crianças, o efeito foi exatamente o oposto. Elas estavam entusiasmadas, vinham por iniciativa própria, traziam umas às outras e adoravam estar na igreja. Na verdade, aqui o foco principal do nosso trabalho acabou por ser as crianças. Um sábado, sim, estávamos na igreja e apareceu um senhor de idade com 2 meninos pequenos. Ele passou todo o culto ajoelhado, não quis sentar-se, apenas ajoelhou-se ali com os 2 filhos e então disse-nos que queria que os filhos dele se unissem à igreja. Aquelas foram as palavras dele. Estou a entregar-vos estes meninos, por favor, cuidem deles. E foi a última vez que o vimos na igreja. Ele só veio uma vez. Os filhos dele continuam na fé até hoje. Um deles é o atual presidente do campo e pastor ordenado, e o outro é obreiro bíblico. Hoje o trabalho cresceu tanto que já existem 3 igrejas na região. A igreja de Numbi, por exemplo, fica a poucos metros da porta de entrada do Kruger National Park, um local de patrimônio nacional. Portanto, se algum dia você visitar o Kruger National Park, lembre-se, há uma igreja reformista logo ao lado do portão de entrada. O projeto é uma iniciativa que visa usar a arte como estratégia de evangelismo. Apresentamos Dona Jamila Geles com o desejo de partilhar a palavra de Deus sob uma nova perspectiva. Realizamos palestras teórico-práticas, onde pais e filhos têm a oportunidade de fortalecer os laços emocionais. O conteúdo dessas palestras, o roteiro, utiliza uma linguagem tradicional do dialeto da região de Boiacá. A narrativa é simples, comunicativa e interativa com os participantes. A estrutura baseia-se nos testemunhos e na palavra de Deus. Simplesmente chegamos e apresentamos o projeto como uma proposta para abordar diversas questões psicossociais, com o intuito de contribuir com um pequeno grão de areia para a reconstrução do tecido social da comunidade, fragilizado pela perda de valores e pelo desconhecimento da palavra de Deus no seio familiar. Nosso principal objetivo é fortalecer as famílias. Tivemos a oportunidade de alcançar diferentes grupos populacionais. Trabalhamos com o setor educacional, universidades, escolas, tanto do setor público quanto do privado. Também atuamos com instituições empresariais e com a população privada de liberdade.
Atendemos populações vulneráveis, deslocadas pela violência, trabalhadoras sexuais, a comunidade LGBTI, e com liberdade podemos partilhar o conhecimento da Palavra de Deus. Antes de iniciar as palestras, oramos pedindo a direção divina e a presença do Espírito do Senhor. E ao longo das atividades, testemunhamos como Deus toca o coração dos participantes. Pais e mães são sensibilizados quanto à responsabilidade de formar o caráter dos seus filhos, de educar com o exemplo. Há episódios marcantes, o marido a pedir perdão à esposa pela sua má conduta. Muitas vezes abordamos o tema da violência doméstica e percebemos como as pessoas são levadas a refletir e reconsiderar as suas atitudes e comportamentos. Vemos famílias reconciliando-se, isso é profundamente gratificante. Também cresce o interesse em receber acompanhamento contínuo. Temos a oportunidade de oferecer o curso bíblico Lar e Família. Ao final de cada palestra, muitos demonstram esse interesse, pois as necessidades dentro de cada lar são grandes. Os pais desejam orientações sobre princípios eficazes de educação e paternidade. Oferecemos, então, consultas personalizadas. Hoje temos também um clube de leitura. Reunimos-nos semanalmente em grupo ou individualmente para estudar livros inspirados. Um dos livros que temos estudado é O Desejado de Todas as Nações. Analisamos-lo profundamente e ele tem transformado a vida de muitas pessoas. O Senhor concedeu-nos diversos talentos, dons e habilidades. Acredito que a chave está no desejo, o desejo de partilhar com os outros o Evangelho, de contar as maravilhas que Deus realizou em nossas vidas. Se já provamos e nos deleitamos no amor de Deus, então acredito que não há barreiras. O cuidado integral, que une o tratamento do corpo, da mente e da alma, tem sido uma parte fundamental na história do movimento de reforma. Após a queda do sistema político comunista na Roménia, em 1989, os irmãos da nossa Igreja sentiram o desejo de levar informação aos doentes do país. O objetivo era que as pessoas alcançassem saúde por meio da experiência pessoal, através de tratamentos naturais simples e mudanças no estilo de vida. Foi assim que surgiu a decisão de fundar o Eden Breaza Institute, Centro de Medicina Natural e Preventiva. Durante a pandemia da Covid-19, fomos obrigados a encerrar temporariamente as atividades, mas Deus sustentou a instituição. Ele é o único responsável por tudo o que acontece aqui. O Evangelho não é apenas uma filosofia, ele é também um tratamento capaz de transformar vidas, não só com curas temporárias, mas com cura eterna. Um paciente da minha cidade natal, depois de mais de 2 semanas no sanatório, disse-me: Senhor, eu nunca ouvi nada parecido com o que encontrei aqui. E é isso que desejamos, que os nossos pacientes encontrem cura, não apenas para este mundo, mas para a eternidade. No meu tempo, buscamos muito o lugar que fosse mais suscetível para a sede da Conferência Geral. E, finalmente, conseguimos um lugar mais apropriado, onde hoje temos a sede, que é em Roanoke, nos Estados Unidos. E eu ajudei, eu cortei mato, como diz a linguagem popular, era uma floresta de mato. O povo ajudou e cada país, de acordo com a sua possibilidade, ele deu uma ajuda para a realização da construção da sede da Conferência Geral.
Quando a Covid começou, há 5 anos, em 2020, foi um tempo muito especial. Tínhamos feito planos para entrar em pelo menos 5 novos países durante o novo mandato que estávamos iniciando. Mas então veio a pandemia e fiquei realmente preocupado com a situação da igreja. Pensei, como vamos fazer o trabalho missionário agora? Como vamos entrar nesses 5 novos países que tínhamos como propósito? A preocupação foi tão grande que convoquei o comitê financeiro da Conferência Geral. Falei com o tesoureiro e disse: reúnam-se com o comitê, precisamos cortar custos. Fizemos planos para isso e os oficiais da Conferência Geral estavam dispostos até a abrir mão de parte dos seus salários para que a igreja pudesse atravessar essa crise. Mas Deus é tão bom. O primeiro trimestre terminou e perguntei ao tesoureiro, como estão as finanças da Conferência Geral? E ele respondeu, o Senhor nos abençoou. Este foi o melhor trimestre de todos desde que sou tesoureiro. Louvado seja Deus! E ele ainda disse, não cortei os salários dos oficiais, porque não foi necessário. Veio o segundo trimestre, liguei novamente e ele disse, este trimestre foi ainda melhor que o anterior. Para resumir, o Senhor nos abençoou tanto durante esses anos que pensávamos que seriam de grande crise, que conseguimos terminar a construção do Centro Educacional da Conferência Geral. Pagamos todas as dívidas que tínhamos e o Senhor nos abençoou de forma abundante. E aqueles 5 países que planejávamos alcançar durante aquele mandato tornaram-se, na verdade, 15. Encerramos o mandato com a mensagem da reforma, chegando a 15 novos países, onde antes não havia presença do movimento. Com isso, entendi claramente o que o Senhor estava a dizer. Sou eu quem guia a igreja. É a minha igreja. Não importa a crise. Se eu quiser abrir as portas, eu abro. Apenas continuem confiando. Vez após vez, os nossos irmãos enfrentaram desafios ao escolher permanecer firmes na fé. A guerra trouxe provas significativas já nos primeiros anos e isso continua a acontecer mesmo 100 anos depois. Infelizmente, há mais de 3 anos a guerra continua na Ucrânia e agora já no 4º ano deste conflito, a situação tornou-se ainda mais grave, pois ainda mais pessoas estão a ser mobilizadas para o exército. Entre elas, 2 dos nossos obreiros bíblicos e 3 membros leigos encontram-se agora em centros de treino e unidades militares. Estão a ser mantidos ali, embora nenhum deles tenha prestado juramento militar nem empunhado armas. Apesar disso, com a ajuda de Deus, a Igreja na Ucrânia continua viva e ativa. Mesmo em tempos tão difíceis de guerra, temos procurado ajudar os deslocados que fugiram das zonas de combate. Com o apoio de vários patrocinadores, estamos a reconstruir casas danificadas pela guerra, conforme as nossas possibilidades. Todos os dias atendemos pessoas no centro de ajuda e noutros locais. Reunimos os refugiados, realizamos cultos com eles e procuramos falar-lhes não apenas das necessidades materiais, mas também de algo eterno, algo espiritual. Cada um, no seu lugar, tenta fazer a sua parte para que este mal, esta calamidade que nos atingiu, chegue ao fim o mais rapidamente possível. Naturalmente, isso leva-nos a orar mais. A orar não apenas pela paz, pela qual oramos constantemente, mas também pela nossa condição espiritual, pois os acontecimentos mostram que resta pouco tempo. Nada disso é novo, nem inesperado para nós. Já aconteceu na história da Igreja do movimento de reforma na Ucrânia e em toda esta região. Tenho aqui nas mãos um livro que descreve centenas de histórias de vida de pessoas que creram no Senhor, que o seguiram e que sofreram durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Sofreram porque quiseram permanecer fiéis ao Senhor. Hoje chegou o tempo em que pessoas mais jovens precisam passar por provações semelhantes. Que o Senhor nos ajude. A nossa única esperança está no Senhor. Então, na Bíblia nós encontramos lá em Gênesis 3 instituições muito fundamentais. O casamento,
a dieta original e o sábado. E Isaías 58 fala que o povo de Deus nos últimos dias serão reformadores. E o Espírito de Profecia diz que no tempo do fim, toda instituição deveria ser restaurada. Então, uma das missões principais do povo de Deus, além de evangelizar, é restaurar as instituições. Então, restaurar o casamento, seu devido lugar, restaurar a dieta e restaurar o sábado. Então, ser reformista é ser um reformador. O trabalho final do povo de Deus é revelar o amor de Deus entre irmãos, entre famílias, para que o mundo possa ser alcançado, né? O movimento de reforma não foi construído pela força humana. Foi o Senhor quem tem guiado a sua igreja ao longo destes 100 anos. Tenhamos isso sempre em mente e nunca percamos de vista a nossa identidade. Como igreja, como povo chamado a defender a verdade com amor, a sustentar os princípios da Bíblia e a mostrar ao mundo que estamos a preparar-nos para viver com Cristo num mundo muito melhor do que este. Levantemo-nos e resplandeçamos, sejamos verdadeiros reformadores, não apenas uma sombra do que Deus nos chama a ser. A nossa igreja pode ter começado oficialmente aqui em Gotha, mas a sua missão continua, por meio de cada um de nós.